Neste vídeo vamos regressar muito rapidamente ao CSS, porque vimos já num vídeo anterior que nós podemos usar CSS através do seu sistema natural de classes, mas não vimos aqui nenhum exemplo relacionado com usar Style Inline. O que é que significa o Style Inline? Tradicionalmente no HTML nós poderemos ter aqui um parágrafo, e neste parágrafo, vamos colocar aqui texto, podemos colocar aqui classe igual a qualquer coisa, cor texto, por exemplo, e desde que tenhamos aqui, então, um style e uma classe ponto cor texto, onde podemos colocar aqui color red, nós vamos ter o nosso parágrafo a ser apresentado, então, com a cor definida. Bom, mas existe também a possibilidade de, em vez de utilizar aqui no HTML uma classe de CSS, fazer um style igual a, e agora vamos colocar color e depois um green, ok? E temos o texto ali verde. Podemos continuar a colocar aqui o font weight bold e podemos observar ali que o texto vai ficar a negrito. Bom, como é que esta realidade pode acontecer dentro do React, tendo sempre por base e tendo em conta, obviamente, que o JSX não é exatamente o HTML. E já vimos aqui que a utilização de class dentro do JSX tem que ser transformada em class name. Bom, vamos então ver aqui um exemplo de um componente. Eu vou-lhe chamar aqui ao meu componente app. Ele não existe, obviamente vamos continuar ali a ter um erro, mas vamos colocar aqui o componente. Então vamos criar aqui uma classe app extends react.component. Vamos ter aqui então o return, ou neste caso não é o return, mas sim o render, e dentro do render daí sim vamos ter um return do JSX. Vamos colocar aqui o nosso div, vamos colocar aqui o nosso parágrafo com texto do componente, ok? Vamos verificar que temos aqui o nosso componente a funcionar de forma natural, mas agora vamos concentrar a nossa atenção aqui no código. E reparem, se eu colocar aqui um style é igual, e vou fazer a mesma coisa, color red, nós vamos acabar por ter aqui um erro. E porquê é que nós vamos ter este erro? Porque, tal como eu tive a ocasião de referir no início deste vídeo, nós não estamos a trabalhar com HTML tradicional, mas sim com JSX, que é o mecanismo interno que o React contém para podermos escrever uma espécie de HTML interpretado mais ou menos da mesma forma. Bom, se eu quisesse utilizar aqui este style, cor texto, eu teria que colocar aqui classe e depois aqui dentro, neste caso classe name, obviamente, cor texto, ok? E iríamos ter então aqui o componente com a cor texto. Então, da mesma forma que eu tenho aqui classe name diferente de classe tradicional, no style nós vamos ter uma outra circunstância. É que eu vou ter que passar para o style inline um objeto de JavaScript. Bom, o que é um objeto de JavaScript, ou como é que é o seu aspecto tradicional? O seu aspecto tradicional é começar e fechar e ser fechado com as chavetas e ter um conjunto de key value pairs, um par de chave e valor. Por conseguinte, eu teria aqui uma color e depois aqui o red, por exemplo. E este é um objeto de JavaScript. Então, o que é que eu vou ter que colocar aqui? Eu vou copiar o que aqui estava e vou colocar aqui style é igual, abrir e fechar chaveta, e agora reparem, se eu colocar aqui color e depois o red, vamos continuar a ter aqui problemas. Porquê? Porque este é o formato tradicional de um objeto de JavaScript. Ora, mas como nós não estamos a indicar que queremos usar um objeto de JavaScript, porquê? Porque não temos aqui as chavetas, o que nós vamos na realidade ter que fazer é colocar chaveta dentro de chaveta. Okay?
E a partir do momento em que nós temos as primeiras chavetas, estas que estão aqui em tom de azul, elas indicam que o interior deste código vai ser JavaScript puro. E lá dentro vamos ter um objeto de JavaScript. Daí a necessidade da utilização das duas chavetas. Obviamente que se eu agora quiser aqui colocar, por exemplo, uma background color, eu vou colocar um outro par aqui. Mas reparem também neste aspecto. Se eu colocar aqui background traço color e depois colocar aqui yellow, vamos também ter um outro problema. Aliás, a identificação das cores aqui revela desde já que não existe aqui uma certa coerência. E porquê que isto vai acontecer? Porque no caso concreto deste interior aqui do JavaScript, ele vai interpretar isto como sendo um sinal de subtração. Então não podemos utilizar este tipo de sinal. O que é que nós vamos fazer? Vamos substituir a ligação com letra maiúscula. E neste caso, reparem o que é que vai acontecer. Temos então texto do componente com a formatação de CSS correta. Isto no caso, obviamente, queremos estar a utilizar os estilos inline. Poderá acontecer em uma ou outra situação. Então, não esquecer que quando temos elementos que tradicionalmente escrevemos com uma separação de hífen, nós subtraímos o hífen e colocamos com letra maiúscula. E agora, obviamente, poderíamos continuar aqui a agregar mais elementos, por exemplo, um pathing, e colocarmos 20px, o que é que vai acontecer? O sistema vai novamente dar aqui um erro. E como é que nós resolvemos este erro? Colocando aqui dentro de aspas, ok? E vamos ter aqui então o comportamento desejado. Portanto, fica aqui esta nota importante. No entanto, obviamente que se vocês quiserem utilizar um style inline, isto é, não estarem aqui subjugados à necessidade de existência de um fecheiro de CSS, é apenas uma formatação muito particular que vocês querem fazer dentro de um elemento de um determinado componente, poderá acontecer que a necessidade de utilização de vários elementos de CSS tornem a escrita deste parágrafo extraordinariamente complexa. Porquê? Porque fica muito comprida. Então o que vocês podem fazer, por exemplo, é colocar aqui no render uma constante, estilo é igual, e agora podem inclusive passar para lá todo este objeto que eu aqui tenho, ok? Vamos aqui remover tudo, reparem, ficou ali o bloco para colocar JavaScript puro livre, vou colar aqui todo este elemento e agora posso inclusive fazer isto, reparem, eu posso colocar os diversos elementos, cada um na sua linha, para tornar a leitura bastante mais simples. E agora só tenho que colocar aqui dentro estilo, ok? E vocês vão ter a oportunidade de ver que o resultado é exatamente igual ao anterior, mas a forma de escrita do parágrafo tornou-se bastante mais simples e também a leitura dos estilos que estamos a utilizar tornou-se bastante mais inteligível.